Pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa semana. Hoje nós vamos estar trabalhando com sistemas de equações do primeiro grau. É o tema proposto aí pelo PET da semana 3, volume 2, ok? Eu vou trabalhar em cima da proposta que o PET traz aí para vocês, para que possa ajudar, além da aula que foi produzida e oferecida aí pelo Estado. Vou também dentro da linguagem que nós já estamos acostumados a trabalhar aí na nossa linguagem, ok? Então, para iniciar o nosso estudo, nós vamos ter que relembrar o que é uma equaçãozinha simples. Então, acredito que fica muito mais fácil nós já pensarmos aqui numa equaçãozinha simples. Vamos pensar x mais 3 igual a 10. Se x mais 3 é igual a 10, qual valor que eu posso colocar aqui no lugar do x que somando com 3 resulta em 10? Então, eu tenho que pensar no número que adicionado ao 3 é igual a 10. Que número você poderia pensar aí? Pode fazer mentalmente, como pode resolver a equação. Mentalmente eu posso imaginar, 7 mais 3 é igual a 10. Ok? Um aluno de primeiro ano já tem condição de pensar desta forma. Uma outra maneira é você usar o método de resolução de uma equação. Eu vou isolar a minha incógnita, x, o mais 3 vai para o outro lado, 10, mais 3 eu levo para o outro lado, menos 3. Então, x igual 10 menos 3, x igual a 7. Ou seja, uma equaçãozinha do primeiro grau como esta, ela vai admitir apenas uma solução, apenas um único valor para x. Vamos pegar aqui um outro exemplo, ok? De uma equaçãozinha do primeiro grau, simples, para que a gente possa depois ir aprofundando. Nós poderíamos ter aqui um exemplo, 2 que multiplica x menos 5 é igual a 11. Então, nós temos 2x menos 5 é igual a 11. Novamente, eu vou ter que saber qual o valor que eu vou poder colocar no lugar do x. Então, que número que eu somo com x que resulta, subtraindo 5, resulta em 11? Então, vamos imaginar que você mentalmente você consiga chegar aí no valor 2 vezes 8 menos 5 igual a 11. Por quê? 2 vezes 8, 16. 16 menos 5 é igual a 11. Ah, professor, dessa forma para mim é um pouco mais difícil, eu não consigo resolver mentalmente. Aí você pode usar um método de resolução de uma equação do primeiro grau. Você aprende lá, vem aprendendo desde o 7º ano, a gente sempre vem... Equação é uma coisa que a gente sempre acaba revendo. Então, eu tenho 2x é igual a 11. O menos 5, quando eu vou passar para o outro lado, ele vai com o valor oposto, então fica mais 5. 2x igual a 11 mais 5, 16. O 2 ele está multiplicando o x. Toda vez que eu vou passar um valor que está de um lado da equação para o outro, nessa igualdade, a gente vai lembrar que eu passo com o sinal oposto. Como aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 16 dividido por 2. Portanto, x é igual a 8. Então, ou seja, o valor que eu tenho aqui para x, a solução dessa equação, seria o 8. Então, ele vai admitir uma única solução. Então, essa é uma parte relembrando aí do que nós já estudamos. Partindo dessa proposta, nós podemos trabalhar agora com uma equação do primeiro grau, nós vamos também chamar de equação linear, porque eu vou ter agora trabalhar com duas incógnitas. Então, trabalhando com duas incógnitas, nós poderíamos ter aqui agora x mais y igual a 8. Ou seja, se x mais y é igual a 8, que valores que eu poderia ter aí, por exemplo, que a soma resultaria em 8? Então, nós vamos ter aqui 1 mais 7 é 8. Eu poderia ter pego primeiro 0 mais 8 é igual a 8. Eu poderia ter 8 mais 0 é igual a 8.
Nós poderíamos ter que 7 mais 1 é igual a 8. Ah, professor, mas eu inverti o valor. Sim, não tem problema nenhum. No caso, eu troquei os valores de x e y. Nesse primeiro caso, o x vale 1 e lá embaixo o x vale 7. 7 mais 1 é igual a 8 e 1 mais 7 também é igual a 8. Professor, posso ter mais resultado? Sim, eu poderia ter, por exemplo, resultados negativos. Se o x fosse menos 1, mais... Se o x for menos 1 e o y for 9, nós vamos ter o 8. Ó. Menos 1 mais 9 é igual a 8. Ah, eu poderia ter mais outros valores negativos. Eu poderia ter menos 8 mais... Ok, aí nós vamos ter aqui mais 16 é igual a 8. Então, o x vai valer menos 8 e o y 16. Poderia inverter, 16 mais menos 8. Então, observem que nesta equação linear, onde eu tenho aqui duas incógnitas, o x e o y, eu vou ter infinitas soluções. A gente poderia ficar aqui o resto do nosso tempo, o resto da tarde, toda hoje, ou amanhã de manhã, o horário que você pegar, aí você sempre vai encontrar infinitas soluções para uma equaçãozinha desse tipo. Ok? Essa equação linear, por exemplo, a gente poderia pensar lá no plano cartesiano. Sei que os alunos gostam muito do plano cartesiano, né? Então vamos trabalhar com essa mesma equação aqui, pensando no plano cartesiano, que o PET ele propõe para vocês um pouco disso também. Então vamos imaginar o seguinte: se eu tivesse x mais y igual a 8. Então, eu quero encontrar os valores desta equação usando um plano cartesiano. Então, se eu quero usar um plano cartesiano, vamos relembrar aqui. Então, tendo um plano cartesiano, eu posso encontrar alguns valores para ele. Vamos imaginar que cada espaço do meu quadriculado aqui seja um número. Então, lembrando que eu tenho no plano cartesiano o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Tendo o eixo x e o eixo y, nós vamos observar o seguinte: se o meu x for 1, que número que eu vou somar com 1, que o y vai dar 8. Então, 1 mais 7 igual a 8. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu teria aqui ó, o par ordenado 1 e 7. Porque 1 mais 7 é igual a 8. Ó. Então, está lá o ponto 1, 1 e 7. Ah, e se o meu x agora fosse menos 1? Então, menos 1 vai estar aqui do lado esquerdo. Menos 1 mais 9, ok? Vamos ter que arrumar o plano cartesiano aqui para poder colocar o 9 lá, ok? Vamos só desenhar ele rapidinho aqui novamente. Então, nós vamos observar aqui o eixo x, o eixo y. Então, nós podemos observar agora que se eu tenho 1,
no primeiro quadriculado aqui, e 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, estaria aqui o meu par ordenado, ó. 1 e 7. Se o x fosse menos 1, então menos 1 mais 9 é igual a 8. Então, se eu estou com menos 1 aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou estar ligando lá em cima, ó. Ah, e se o meu x fosse 3, professor? 3 mais 5 é igual a 8. Então, se eu tivesse aqui no terceiro quadriculado, ó, 1, 2, 3. O x vai valer 5. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Então, teria aqui 3 e 5. Então, o que vocês vão observar aí? É possível observar que, se eu ligar agora esses 3 pontos, ó, eu vou formar uma reta. Ok? Essa reta está passando pelo plano cartesiano. Observem que aonde ela corta aqui o eixo Y, vou colocar aqui na cor roxa, ó, onde ela está cortando o eixo Y aqui, quer dizer que o meu x vale 0. E ela está cortando bem no 8. Se vocês contarem o quadriculado, porque eu tenho que 0 mais 8 é igual a 8. Então, 0 mais 8 igual a 8. Então, eu posso encontrar vários valores para uma equação como essa. A gente ficaria aqui infinitamente encontrando os valores para essa equaçãozinha do primeiro grau, ou melhor, uma equaçãozinha linear aí, né, que vocês observam que a gente consegue formar uma reta. Você encontra os pares ordenados, no caso 1 e 7, menos 1 e 9. Então, eu teria o par ordenado 1 e 7. Eu tenho o par ordenado menos 1 e 9. Eu tenho o par ordenado 3 e 5. E eu tenho o par ordenado 0 e 8. Poderíamos ter muito mais pares ordenados aqui. Ok? Mas, professor, e agora? A gente viu a equaçãozinha simples, agora a linear. E agora a gente vai trabalhar aí com um sistema que é o tema da aula de hoje, ok? Então, quando eu penso agora no sistema do primeiro grau, vamos pegar aqui um exemplo de um sisteminha. Se eu tivesse aqui x mais y igual a 10, ok? X menos y igual a 6. Opa, agora eu tenho que pensar em dois números que somado resulta em 10 e subtraído resulta em 6. É possível fazer esse sistema mentalmente? Sim, é possível. Para alguns alunos isso vai ser possível. Para outros é muito importante você saber a técnica. Neste simulado, nessa atividade, nesse PET, nós vamos estar utilizando o método da substituição. Existem outros métodos também, mas vamos priorizar aqui um método por vez para que fique mais fácil aí a compreensão, ok? Então, usando o método da substituição, eu sempre vou trabalhar no sisteminha, como esse, sisteminha simples, com duas equações, a primeira e a segunda. Eu vou escolher qualquer uma das duas equações e isolar uma incógnita. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação. Então, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 10. Professor, mas se eu quisesse pegar a segunda, eu poderia? Qualquer uma. Sempre você vai olhar a que for mais fácil para você, ok? Então, eu vou pegar aqui x mais y igual a 10. Aí eu vou ter que x é igual a 10 menos y. Descobri algum valor aqui? Não, eu apenas descobri que o x é igual ao valor de 10 menos o valor de y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 10 menos y e vou substituir
na minha segunda equação. O que a minha segunda equação está dizendo? Na segunda equação, eu tenho que x menos y é igual a 6. Observem que no lugar do x agora, eu não vou colocar mais o x, eu vou colocar o 10 menos y. Então, eu vou pegar 10 menos y é igual a 6. Ok? Então, nós temos aqui 10 menos y é igual a 6. Ok? Se eu tenho que 10 menos y é igual a 6, o que nós vamos estar fazendo agora? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos, só voltando lá onde a gente parou. Então, eu tenho aqui, ó, 10 menos y é igual a 6. Então, nós vamos que 10 menos y é igual a 6. Então, esse 10 que está positivo, eu vou passar para o outro lado com o sinal oposto, então é negativo. Então, vai ficar menos 2y, porque menos y com menos y, menos 2y, é igual a 6 menos 10. Então, eu tenho que menos 2y é igual a 6 menos 10 menos 4. Observem que eu tenho o sinal negativo dos dois lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, eu tenho aqui 2y é igual a 4 positivo. Por quê? Menos 1 vezes menos 2y mais 2y. Menos 1 vezes menos 4 mais 4, ok? Partindo dessa proposta, nós vamos agora observar o seguinte, que y é igual a 4, y é igual a 4, o 2 estava multiplicando, sinal oposto passa dividindo. Então, eu tenho que y é igual a 4 dividido por 2, 2. Descobrimos o valor de y, que é igual a 2. Como nós descobrimos o valor de y igual a 2, se a gente voltar lá onde a gente parou na primeira parte, ó, a gente parou aqui que x é igual a 10 menos y. Então, voltando nessa parte, eu tenho agora então que x é igual a 10 menos o y que nós descobrimos que vale 2. Ok? Então, eu tenho que 10 menos 2, portanto, o x é igual a 8. Então, nós descobrimos aqui que o x vale 8. Se o x vale 8, quer dizer, então, que a solução do meu sistema vão ser os valores, o x vale 8 e o y vale 2. Esse sistema, por ser um sistema, ele só vai aceitar essa solução. Ele não vai aceitar uma outra solução, como se eu estivesse trabalhando só com a equação linear sozinha. Ok? Então, nós vimos lá no início, quando nós iniciamos essa questão, que x mais y é igual a 10, ou seja, 8 mais 2 é igual a 10, e x menos y é igual a 6, ou seja, 8 menos 2 é igual a 6. Eu não vou conseguir encontrar nenhum outro número que seja a solução dessa equação sem ser o número 8 e o número 2, ok? Eu espero com essa aula ter ajudado vocês. É lógico, teria muito mais coisa para a gente poder estar dando exemplo e tudo mais, mas eu aguardo aí as dúvidas de vocês durante a resolução do exercício, ok? E se precisar também de mais alguma aula, é só comentar aí no vídeo que
eu resolvo para vocês. Até a próxima aula, bom estudo aí!